Então o julgamento com a gente, com o ser humano, não podia ser diferente, porque Deus já tinha feito um julgamento igual e a jurisdição era a mesma. Então, pela lógica, era para Deus ter condenado a gente ali, porque já havia uma jurisdição, a gente não tinha direito à defesa. Então a Bíblia diz que 7 testemunhas, Romanos 8, estão prestas a testemunhar contra o ser humano: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Então Adão não resistiu. Então ele não tem como se defender, porque as testemunhas estavam lá, e as testemunhas em um processo não pertencem às partes, mas ao juiz. As testemunhas têm que ser verdadeiras, elas não podem, diante do juiz, mentir, porque vai sofrer as sanções determinadas. Então há uma transferência, aí agora só cabe o quê? O julgamento. Então não havia defesa, não havia como recorrer, porque não tinha justificativa, o pecado estava lá. Aí Deus é justo, mas como Supremo Juiz, Ele não nos condena eternamente, Ele protela o julgamento, porque a graça veio. O pecado entrou, nos acusa. O inferno cobrava a jurisprudência. A morte veio, dizia: eu mato. Eles pecaram. Aí a graça vem e diz: tu criaste eles menor que os anjos, não julga do mesmo jeito, tu já criaste eles com direito a segundas chances. Aí a graça vem e o julgamento é protelado. Aí vem o capítulo 6 do Gênesis. Se nós numerologicamente falarmos, Abraão viveu tantos anos, gerou a 7 gerou a tantos anos, até o capítulo 6, vão dar mais de 1500 anos. Então no capítulo 6, o pecado superabundou. O pecado abundou, segundo Romanos. Quando o pecado cresce, aumenta, aí vem uma petição de um novo julgamento. O promotor de acusação, a promotoria leva ao Supremo Juiz o nosso caso e exigia um julgamento. Aí Deus desce. Veja que no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3, você vai observar que o pecado abundou, cresceu tanto, que Deus resolve definitivamente acabar com a gente. Darei cabo do ser humano, darei fim. E vou destruir tudo que eu criei, a terra, os répteis, os animais, por conta de quê? Do pecado, da falha do homem, porque eles não conseguiram vencer. O pecado abundou, passou a todos os homens, e a morte reina pela força do pecado. A primeira morte, separação física. Segunda morte, separação espiritual de forma definitiva de Deus. Então esta é a nossa sentença. Aí quando Deus vai sancionar a destruição total, a graça vem de novo. E a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. A graça intercede como recurso. Aí Deus diz: não vou condenar, vou cumprir o que eu determinei, mas como juiz supremo eu vou preservar 8 almas. E 8 almas são preservadas. O dilúvio vem. Capítulo 8, Deus tira Noé e a família da arca e deposita a mesma confiança ou mais do que a de Adão, porque ele devolve tudo que Adão perdeu. Ele dá o direito do ser humano procriar, encher a terra, adorar e viver felizmente, com a promessa de que nunca mais ele ia mandar dilúvio.
Mas esta geração do capítulo 11 não vence o pecado vem e traz a morte. Capítulo 12 do Gênesis, versículo 3, aí Deus forma uma plataforma coletiva, vai criar um projeto espiritual, porque desde o capítulo 3, ele não tem mais relacionamento coletivo. O dilúvio levou o jardim, o Éden, a igreja. Então no capítulo 12, versículo 3, ele diz a Abraão que por meio dele vai abençoar todas e tornar benditas todas as famílias da terra. Abraão, por meio de você, eu vou me relacionar de novo com todos os seres humanos. Ele põe em execução. Como a reflexão me permita sintetizar, o projeto vai para o Egito. E lá no Egito, depois da morte dos patriarcas, não há relacionamento com Deus. Deus ainda não descia na terra desde o Gênesis capítulo 3. Ele descia uma vez por ano, por dia. Agora para Israel, ele vai fazer uma aliança, depois que tira Israel do Egito. Capítulo 24 do Êxodo, versículo 3. Ele propõe uma proposta de fidelidade. Êxodo, versículo 3, o que é que diz? Depois veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu diante da proposta a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Agora o povo de Deus tem uma aliança, Israel, unicamente, o projeto de resgate, o projeto de plataforma espiritual, o nosso recurso. Quando o povo aceita a aliança, aí Deus vai trabalhar em descer na terra de novo. Aí vem Êxodo capítulo 25. Aí vai Deus trabalhar num lugar para descer na terra. Ele trabalha 15 capítulos para preparar um lugar para descer. E em Êxodo 40, ele termina. Êxodo 40, versículo 33, está escrito que Moisés acabou toda a obra. No versículo 34, o que é que diz? Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De uma maneira tal que o versículo 35 diz que Moisés não podia entrar na tenda, porque a glória de Deus permanecia. Agora está Deus entre o ser humano de novo. Agora está Deus se relacionando com o projeto que era o nosso recurso para nos proteger. Por meio de Moisés, Deus traz leis. Agora tem um tabernáculo. Salomão constrói um templo. E Deus se agradou tanto de morar entre os seres humanos, de descer uma vez por ano entre os seres humanos e ter relacionamento com a gente, que quando Salomão inaugura o templo, segundo as Crônicas 7, 12, disse Deus: Salomão, eu gostei tanto de o que eu vi. Se eu resolver não mandar mais chuva para a terra, se eu resolver dizer aos gafanhotos que coma toda a lavoura da terra, mas se este povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei a oração que for feita neste lugar, porque os meus ouvidos vão estar abertos e os meus olhos vão estar atentos. Aí Deus ratifica a moradia. Versículo 16, o que é que ele diz? Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fitos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Havia uma esperança. Agora a gente tem um recurso, um projeto espiritual que o pecado não vai penetrar. Mas Paulo diz que a lei enfraqueceu e o pecado reina, a morte reina. Romanos 5,14, desde Adão até Moisés. Quer dizer que Israel não resistiu à força do pecado e pecou. E o nosso recurso quando peca
Aí de novo, Deus é obrigado, pela força do pecado, justo como Ele é, de se separar da gente de novo. O único recurso